Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 50, módulo 2, o assunto, o alto-falante. Vamos lá? O alto-falante é um dos componentes que utiliza o efeito magnético da corrente elétrica, efeitos magnéticos da corrente elétrica, no seu próprio funcionamento. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Na figura, observamos um corte na estrutura de um alto-falante eletromagnético comum. Alto-falante eletromagnético comum. O arranjo em si permite transformar energia elétrica pulsante em energia mecânica, ou seja, em som, gerado pelo movimento das moléculas que forma o ar ambiente. Observe que a bobina ela é presa a um cone de material leve e flexível, podendo ser de papelão ou então de plástico, sendo também instalado em torno de um ímã permanente. Esse ímã fornece um campo magnético constante e uniforme, dentro do qual a bobina está imersa. Quando a corrente magnética ela percorre a bobina, esta funciona como um pequeno eletroímã, gerando assim ao seu redor um pequeno campo magnético, proporcional em intensidade e velocidade à corrente que a excita. A interação magnética entre o campo permanente do ímã e a variável da bobina faz com que esta se movimente para frente e para trás. Preste atenção, aluno. A interação magnética entre o campo permanente do ímã e a variável da bobina faz com que esta se movimente para frente e para trás. Tal movimento é transmitido ao cone flexível, que é relativamente livre devido à sua fixação via suspensão mecânica. O cone, por sua vez, transmite seu movimento ao ar, que o circunda. As rápidas movimentação das moléculas que formam o ar ambiente gera pequenas compressão e decompressão, que nada mais são do que o som percebidos pelos nossos tímpanos. Observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos o símbolo usado no circuito para representar o alto-falante comum. Observe então esta outra figura. Preste atenção, aluno, nesta outra figura. Para que a energia ela seja transmitida com máxima eficiência do circuito para o alto-falante, é comum então que se deva promover um casamento na impedância. Casamento na impedância. Impedância. Impedância é a grandeza que determina a resistência específica de um componente ou circuito à passagem da corrente alternada. Nesse caso, aplica-se o componente conhecido como transformador de saída. Transformador de saída, normalmente apresentando um primário de impedância relativamente elevada e um secundário de impedância baixa, idêntica à do alto-falante, normalmente de 4 ou 8 ohms de impedância. Preste atenção, aluno. Para que a energia ela seja transmitida com a máxima eficiência no circuito para o alto-falante, é comum, então, que se deva promover um casamento na impedância. Casamento na impedância. Nesse caso, aplica-se o componente conhecido como transformador de saída, normalmente apresentando um primário de impedância relativamente elevado e o secundário de impedância baixo, idêntica à do alto-falante, normalmente de 4 ou 8 ohms de impedância. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!